Olá, pessoal! Eu sou a Milena, do ateliê Milena Biscuit, e hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo topo de bolo no tema 365 sorrisos. Eu vou começar utilizando o molde Cabeça Mais Fofa, modelo 3, da coleção da Liz Mota com a Fabi Rodrigues. Esse molde, ele já vem com uma cavidadezinha ali, ó, pro narizinho, e nós vamos começar tirando a cabeça. Com um pedaço de massa, eu fiz aqui uma pontinha e eu vou encaixar no buraquinho ali que é o nariz e vou pressionar. Com o boleador, eu abro aqui uma cavidade para encaixar uma meia bola de 25 milímetros e eu achato ela. Para tirar, eu aperto um pouquinho as laterais e vou soltando. E, ó, só virar. E aí, ó, sai aqui com o narizinho, bem pequenininho, bem delicado. E com a ferramenta, eu vou alisar, para tirar aqui essas marcações do molde. Eu uso essa ferramenta, que é um canudinho que eu cortei, para fazer a boquinha. Eu vou utilizar o olhinho F47 misto, tamanho M. Poderia ser o P também, mas eu não tenho tamanho P aqui agora. E também no site da Fabi tem o olho resinado, o modelo 3, já específico para utilizar com essa cabecinha também. Fiz aqui 2 orelhinhas, eu coloquei 2 bolinhas e vou apertar assim. Pra dentro, ó, pra poder segurar. E agora eu vou deixar secar a cabecinha. Para fazer o corpinho, eu estou utilizando esse molde Jardineira M. Esse molde, ele tem as divisões aqui, né? Então, eu vou começar pela massa na cor amarelo baby. Todos os materiais utilizados no vídeo estão na descrição e vocês encontram para comprar no site da Fabi Rodrigues. E vocês podem utilizar o meu cupom MILE nas compras acima de R$50 e garantir 10% de desconto. O desconto só não é válido para massas e nem lançamentos. Depois de preencher tudo, as cavidades, eu vou agora começar a colocar a massa na cor pele. Como a massa tá úmida e vai unir uma com a outra aqui, por cima, eu não vou passar nada. Eu não vou passar água, não vou passar cola,
porque não tem necessidade. Aqui, ó, vai uma por cima da outra, então, elas já vão colar automaticamente. Deixa um pouquinho arredondada para a perninha dele não ficar reta. A parte aqui de cima da blusinha vai ser branca, então eu vou colocar a massa na cor branca. Vou finalizar aqui com um pedaço de massa amarelo baby. Então, eu vou seguir aqui aonde termina essa parte de baixo aqui da jardineira e até aqui a parte de cima. Eu deixei aqui um pouco mais grossa mesmo, para poder ela dar um volume aqui atrás e eu conseguir também modelar melhor. E eu vou tirando aqui o excesso de massa. As laterais. Eu sempre uso essa ferramenta aqui, ela não tem ponta. Essa esteca aqui de faquinha, ela não tem ponta, então ela não vai cortar o meu molde. Então, vocês tomem cuidado, tá? Mesmo assim, com essa é bom tomar cuidado para evitar de rasgar. Alisa bem. Vai ficar assim. E agora, vamos desmoldar. Não é difícil, eu já até ensinei essa jardineira numa outra aula da fazendinha. Empurrar um pouquinho o pezinho. E ela sai assim. Agora, a gente vai acertar esses detalhes aqui que ficaram. Essas rebarbas dá pra tirar aqui com a tesoura. Fica até mais fácil de alisar depois, aqui não precisa. Aqui, tá vendo que ficou, ó? Só vim com a tesourinha. Pronto. Retira esse excesso. E agora, eu vou alisar com a ferramenta essas laterais aqui, deixando mais arredondado. Aqui, depois, eu vou colocar uma tirinha assim de massa para finalizar a parte de trás da jardineira. Aqui alisa também. Essa parte dos pezinhos, porque eu vou colocar um sapatinho e eu prefiro que seja sem essa parte do pezinho. E aí, eu dou aqui uma afinada nas pontas para encaixar o sapatinho aqui depois. Aqui, eu vou tirar também essa parte, que é a parte que vai ser aqui o pescocinho dele. Então, eu vou cortar.
E aí, eu vou fazer aqui um furinho para colocar depois aqui um pedacinho de massa na cor pele. Fiz aqui um pedacinho de massa, é bem pequeno, ó. E vou encaixar aqui para ser o pescocinho dele. E agora, eu vou deixar esse corpinho secar. Para fazer o número, eu abri uma massa com a régua de 10 milímetros. Eu vou utilizar o rolinho de textura areia grossa para texturizar a parte de trás da minha vela, porque agora eu texturizo, não deixo liso. E olha só como fica linda. Para fazer a parte da frente da minha vela, eu vou utilizar a régua de 8 milímetros e esse rolinho, que eu vou deixar um nome aí para vocês. E vou fazer a marcação. Pressiono, ó. E sai assim. Olha só que linda. Eu estou utilizando o cortador de números da Fabi Rodrigues de 8,5 centímetros de altura. Vou utilizar aqui o lenço para retirar toda a rebarba. Pronto. Olha só que lindo. Até com essa textura aqui atrás fica lindo. Ó. Eu já aproveito e faço o furo aqui do pavio. Eu não aperto o número, porque se eu apertar, se eu pressionar, vai marcar. Então, eu só seguro leve e faço aqui o furo. Pronto. Para fazer o arco-íris, eu faço com a extrusora, porque eu faço maior quantidade. Como eu vou fazer só um, eu vou fazer aqui utilizando o alisador mesmo, que é mais rápido. Então, eu começo pela cor laranja e eu faço um rolinho bem fino. Não muito fino, né? Mas ali na espessura que vai ficar boa pro arco-íris. Ó, assim é o suficiente. Agora que eu fiz as 4 cores, eu vou começar a montar o arco-íris. Então, eu começo aqui pelo laranja. Eu passo um pouquinho de cola. Eu passo um pouco de água para tirar aqui o excesso da cola branca e também já ajuda na união do arco-íris. E agora eu vou deixar secar. Eu abri uma massa branca na espessura de 4 milímetros. Estou utilizando o rolinho de areia grossa para texturizar. E vou fazer a nuvem com um cortador que vem aqui no kit aviador, tamanho P. E eu vou utilizar esse modelinho aqui de nuvem. Eu vou cortar 2 nuvens que eu vou estar utilizando no arco-íris. Para fazer o nome, eu vou utilizar esse alfabeto micro modelo 2.
Ele é um cortador redondo, pequenininho, e vem o carimbo com as letras. Então, eu vou carimbar as letras e vou cortar cada uma. Esse modelo é um lançamento que teve na Fabi esse mês. E é bem legal, nós vamos fazer juntos agora. É assim, vem o marcador da letrinha, ó, e o cortador. Então, aqui eu abri uma massa, não muito fina, ela deve ter uns 3 milímetros. E eu vou, então, passar aqui na minha buchinha com Nívea e vou marcar a letra. Olha só. E aí, o cortador redondo, vou cortar. Olha só que linda. Assim ficaram as letrinhas, então eu vou deixar secar. E vou fazer também uma outra sugestão, que é só marcar as letras diretamente na massa e depois fazer o sombreamento. Aqui, nessa opção, eu marquei, eu texturizei a massa com um rolinho de areia grossa, eu marquei as letrinhas e eu cortei com esse cortador, que ele é um corte para saias, modelo 2, de 18 centímetros, mas que eu utilizo para fazer plaquinha para nome. Aí vem esse modelo aqui, liso, e esse modelo babado, que foi o que eu utilizei aqui. Então, eu vou deixar secar e depois eu vou fazer aqui a parte da pintura, que aí vai dar o destaque no nome. Para fazer o sapatinho, eu estou utilizando esse molde Sapatinhos, que é da coleção da Ileana Nunes. Eu vou utilizar essa cavidade. Eu passo aqui um pincel com um pouquinho só de Nívea, bem pouquinho. Encaixo aqui bem certinho a massa. Olha só que lindo. Sai certinho. Eu coloquei um pinguinho de cada lado de cola instantânea e eu vou colocar o sapatinho com cuidado, sem apertar, para não estragar o sapatinho. Se você quiser, pode deixar até o sapatinho ressecar um pouco. Não muita coisa, porque senão ele não vai encaixar aqui, tá? Ó, pronto. Já encaixei, olha só. Eu vou deixar ele secando aqui. Isso aqui é um pedacinho que eu tenho de isopor com um EVA para secar reto a parte de baixo do sapatinho. Para fazer o catavento, eu cortei um pedaço de massa, não muito fina, mas também não muito grossa. Eu vou marcar. Vou cortar com a tesoura até mais ou menos aqui, ó. Não pode ir até o final, porque senão vai cortar um pedaço, né? Um triângulo, e não é isso que eu quero. Eu vou cortar aqui todos os lados.
Eu vou começar a puxar as pontinhas pra dentro. Então, eu vou começar aqui por essa. E aí, eu vou acertar aqui, que fica as pontinhas, e ó, tá pronto. Agora é só deixar secar. Pra tirar o bracinho, eu vou utilizar o mesmo molde que eu fiz a jardineira, fiz a roupinha. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa, vou colocar aqui nessa parte de cima, aqui do bracinho. Aqui é a massa branca primeiro, tá? Que eu estou utilizando. Aí, eu fiz aqui, ó, uma partezinha, um buraquinho para poder encaixar o tom de pele que eu estou utilizando para fazer o bracinho. Não tem problema ficar assim, porque eu vou colocar um pedaço de massa branca aqui para simular a manga da blusa, então vai cobrir. Olha, é um braço bem gordinho. Que aí, agora, ó, alisa. Essa mão, ela tem os dedinhos marcados, ó. Esse bracinho é o que vai estar segurando o catavento, então, eu já vou utilizar aqui a ferramenta, agulha, estequinha agulha, e vou marcar para poder encaixar aqui o canudinho que vai estar segurando o catavento. Coloquei a manguinha aqui da blusa e fica assim. Esse bracinho aqui, que ele vai ficar segurando o canudinho, eu já marquei aqui certinho como que eu vou colar, tá? O dedinho, a mãozinha aqui, ó. E esse bracinho, eu não vou colar ele aqui agora. Eu só fiz aqui a marcação mais ou menos de como que vai ser, que eu vou colar. E eu vou deixar ele secando, tá? Pra depois eu vir aqui e colar o bracinho no corpinho. Aqui eu já vou colar o canudinho, tá? Na mão com a cola instantânea. Esse outro bracinho eu já vou colar. Eu estou utilizando cola branca. Com o bracinho já seco, eu coloquei aqui um arame galvanizado e eu vou encaixar aqui. Eu coloquei cola instantânea. Aqui a tirinha para poder fazer a alça da jardineira dele. Eu estou colando com cola branca.
Eu fiz outra cabecinha e eu utilizei esse olhinho formoso F26PP, porque eu achei que o outro ficou grande, o olhinho, e olha só, ficou assim. Eu achei um pouco grande, então eu preferi fazer assim com o olhinho menor. Vou colar as nuvens aqui no arco-íris, cola branca e um pinguinho de cola instantânea. Com as letrinhas já secas e a plaquinha também, eu vou colar aqui com cola branca. Para fazer o sombreamento aqui das letras, eu vou utilizar essa paleta de sombra Citrus que tem no site da Fabi. Eu vou utilizar essa tonalidade de laranja. Com o lenço umedecido, eu vou retirar o excesso. Eu fiz esses dois modelos e na hora de fazer a montagem do topo, eu vou escolher qual fica melhor. E eu vou colar a cabeça com cola instantânea. Para fazer o cabelinho, eu cortei aqui uma massa, ela não tá muito fina, ó, um pouco mais grossa. O tamanho é o cortador redondo do maior para o menor, eu usei o segundo. Eu colei o catavento com um pedacinho de massa e cola instantânea.
Aí aqui eu vou acertar e pôr mais um pedacinho de massa para poder fixar bem e não soltar. Ficou assim. Para fazer a montagem da vela, eu estou utilizando uma bola de 35 milímetros e eu vou tirar uma pontinha, assim. Vou cobrir com massa amarelo baby. Com esse cortador da Blue Star, eu cortei nesse modelo menorzinho. Eu vou colar com cola instantânea. Com a mesma paleta de sombras que eu utilizei antes, eu vou fazer aqui o sombreamento do número. Para colar o arco-íris, eu vou utilizar cola branca e um pinguinho de cola instantânea. Eu faço a impressão dessa arte em papel fotográfico e corto e coloco aqui, ó. Estou utilizando uma base oval de 14 centímetros de comprimento. Eu coloquei o aplique do menininho aqui nessa base de biscuit, que eu cortei também com esse cortador castelinho da Blue Star. A vela, número 1. E o nome, ó, tem essa opção, que fica bem legal, ó. Fica bem bonito, fica mais chamativo, né? Por ser um nome maior, que dá mais destaque. E tem o menor, que fica um pouco mais delicado. Eu gostei mais desse, então eu vou utilizar esse. E ficou assim o resultado do topo de bolo. Olha só como ficou lindo, ele segurando aqui o catavento. E aqui, essa plaquinha, ela pode ser trocada e colocar aqui primeira volta ao sol, que serve tanto para um tema quanto para o outro, esse modelo de topo. É somente trocar aqui a plaquinha e ser primeira volta ao sol ou 365 sorrisos. E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aulinha.